coisa que eu tenho para te falar de banco de horas é que os juízes são contra. Ponto. Carmen, como assim os juízes são contra? Os juízes são contra. Por quê? Muita empresa faz banco de horas, mas quando você está fazendo o banco de horas, você está trocando uma hora que vale R$10 por uma hora que valeria, no caso, R$15. Por quê? Porque a pessoa, ela tá fazendo uma hora extra na tua empresa. Ou seja, no mínimo você tem que pagar 50% acima daquela hora. E depois, no momento em que ela vai desfrutar dessa hora, você vai devolver para ela no dia normal de trabalho. Ou seja, numa hora valendo 10. Às vezes, a pessoa trabalhou numa hora valendo R$20, que é um domingo, um feriado, e você não paga R$20. Você vai devolver para ela num dia de semana valendo R$10. É por isso que os juízes são contra banco de horas. Antigamente, você precisava homologar isto nos sindicatos, mas hoje não tem mais essa obrigatoriedade desde 2017, que é quando a lei trouxe a livre negociação com o empregado. Eu, Carmen, sou super a favor do banco de horas. Eu amaria se eu fosse empregada e eu pudesse deixar de trabalhar num determinado dia que eu ia ter alguma coisa que eu quisesse fazer particular e depois eu pudesse estar compensando essa hora à noite, em outros horários, ficar até mais tarde, sair mais cedo, né? Você fica até mais tarde um dia, você sai mais cedo e compensa o banco de horas. Eu, enquanto empregada, eu amaria. Mas os juízes, como eu te disse, eles são contras, porque a hora que você troca uma hora extra por uma hora ordinária, ok? Como é que você tem que fazer para que o teu banco de horas você não receba depois uma surpresa, um processo na justiça, dizendo que o teu banco de horas foi considerado irrazoável, né? Simplesmente você tem que deixar claro que foi o empregado quem fez essa solicitação. E como é que você vai deixar isso claro? Fazendo uma reunião, fazendo uma proposta, né? Fazendo uma proposta para o pessoal que está ali presente, se eles têm interesse no banco de horas, a gente tem. E mostrando as vantagens do banco de horas para eles. E eles vão dizer que sim, que eles têm interesse nesse banco de horas. A partir daí, você documenta essa reunião na qual eles vão solicitar esse banco de horas para você. Então, você começou a documentar o processo, porque se um dia alguém ajuizou e aí você tem que provar que esse banco de horas não foi imposto por você. Porque lembre-se, desde 2017 a gente pode fazer uma livre negociação, ok? Então, para que esse banco de horas não possa ser considerado como algo imposto pelo empresário, você vai documentando que foi o empregado quem solicitou. A partir daí, você vai criar um comitê para fazer a política de banco de horas, as regras do banco de horas. Porque pensa comigo, a pessoa vai ficar devendo hora por quanto tempo? Ou a empresa vai ficar devendo hora para ela por quanto tempo? Tem que ter as regras corretas. Se esse banco de horas vai ser tirado pela empresa ou pelo empregado em 30 dias, dentro do mês, em 2 meses, em 3 meses. Caso contrário, o teu empregado vai ficar só somando hora negativa. Ou a empresa vai ficar só somando hora positiva. Ou hora negativa, não importa. Então, a situação tem que ser equilibrada. Todas essas regras têm que estar por escrito. E o mais importante, você tem que deixar documentado com quanto tempo que a pessoa vai fazer a solicitação para usar aquelas horas. E com quanto tempo você vai fazer a devolutiva. Com quanto tempo você vai fazer a solicitação para que ela venha trabalhar em horário extra? E com quanto tempo o funcionário vai fazer a devolutiva, o empregado vai fazer a devolutiva? Por que eu estou falando isso? Senão vai ficar igual o banco de horas do meu aluno lá de Magical, o Daniel explicando que o funcionário faltou e não sei o quê. E eu expliquei para ele como ele fazia para aplicar a advertência. Aí ele disse que ele foi aplicar a advertência. Simplesmente o funcionário virou para ele e falou assim: não, desconta aí do meu banco de horas. Não tinha nenhuma regra, não tinha nada escrito, não tinha banco de horas, não tinha nada. Entendem?
Assim, isso não funciona. Não funciona. Por isso que você tem que ter todas as regras validadas, documentar essa reunião que foram os empregados quem solicitaram, documentar essa reunião onde vocês criaram todas as regras, essa política, onde vocês fizeram a divulgação para os demais empregados. Aí você vai minimizar os seus riscos caso você caia nas mãos de um desses juízes que alguns são bastante rígidos, né, a favor do empregado, e aí você fala, não, seu juiz, eles pediram, eles criaram as regras, eles colocaram as regras em prática, entende? Aí, muita coisa começa a ser resolvida, ok? Então, o banco de horas existe, o banco de horas é permitido por lei, desde 2017 não precisa ser homologado, porém, ele não é bem visto pelos juízes. E com essas dicas, eu tenho certeza que você vai implantar o teu banco de horas com muito mais segurança na tua empresa.